Olá, crianças! Hoje vou trazer para vocês um texto informativo. Vocês sabem o que significa isso? Que tipo de texto será que é? Para que será que ele serve? Vamos ouvir. Pensem de acordo com o nome. Texto informativo. Como vocês sabem, como já foi trabalhado tanto nessa série quanto nas anteriores, existem vários tipos de texto, né? Por exemplo, existem receitas, existem quadrinhos, existem contos de fadas, existem fábulas. Cada uma tem o seu objetivo, não é verdade? Por exemplo, se eu quero fazer um bolo, que tipo de texto que eu vou procurar? Uma receita, não é verdade? Lá vai ter os ingredientes que eu preciso e o passo a passo de como fazê-lo. Mas se de repente eu estou em um momento de lazer, eu quero pegar um texto para eu me divertir, que tipo de texto seria esse? Posso pegar uma revista em quadrinhos, não é verdade? Lá eu vou ter uma história que vai me divertir. Então, esse texto de hoje, ele também tem uma função, ele também tem um objetivo, que é nos informar sobre alguma coisa. Como o próprio nome já diz, ele é um texto informativo, tá bom? E esse texto, para ele ser feito, ele precisa de muito estudo, normalmente de um cientista, tá? E esse tipo de texto a gente encontra em livros, revistas, em alguns sites confiáveis da internet. E esse que eu escolhi para vocês, ele vai falar sobre um animal. Terceiro ano gosta muito de texto que fala sobre animal, né? O que vocês imaginam que vocês vão aprender com esse texto? Será que a gente vai descobrir o nome do animal? Será que a gente vai descobrir do que ele se alimenta, onde ele mora, quanto tempo ele vive? Tudo isso são informações importantes, né? Então vamos lá, eu vou começar a leitura pelo título. No título, vocês já sabem de quem eu vou falar hoje. Onça pintada. Quantos de vocês já viram uma onça? Mesmo que em uma revista ou quando foi visitar o zoológico. Tenho certeza que muitos de vocês já conhecem. Então vamos lá. As onças pintadas são animais carnívoros que apresentam corpo e cauda, com pelo curto. O focinho é curto, as orelhas pequenas e arredondadas. Então, só nesse trechinho do texto que eu li, a gente já tem algumas características do animal, né? Ou seja, a característica vai estar mostrando pra gente como ele é. Já me disse que ele tem uma cauda, né? Que é aquele rabo do animal, que o pelo dele é curto, que o focinho é curto, que as orelhas são pequenas e arredondadas. E nesse trecho disse também do que ele se alimenta. Se ele é um animal carnívoro, significa que ele precisa de carne para se alimentar, né? E essa carne ele vai encontrar em outros animais. Então, a onça é um animal que ela precisa se alimentar de outros animais, tá? Agora a gente vai ouvir falar mais um pouquinho sobre ela. Os sentidos mais apurados são a visão, a audição, apesar do olfato também ser bem desenvolvido. Então, quando eu falo visão, significa que ela enxerga muito bem. Audição, ela também ouve bem. E o olfato dela, ou seja, ela consegue sentir o cheiro de outros animais, de suas presas, bem longe, mesmo quando eles estão bem longe dela, tá bom? Então, esses três sentidos da onça são bem apurados. É isso que faz dela uma ótima caçadora. A mandíbula e os dentes são bem fortes. Vocês sabem o que é mandíbula? Mandíbula é o nome desse osso que tanto nós humanos quanto os animais têm, que serve para abrir a boca, e para mastigar, tá bom? Então aqui tá dizendo que a mandíbula e os dentes dela são muito fortes, o que permite que ela consiga comer animais, mesmo eles sendo
muito maiores do que ela. O comprimento total que vai da cabeça até a cauda da onça é de 2,70 m, ou seja, ela é bem grande. E ela pesa entre 35 e 158 quilos. A sua pelagem varia de um amarelo claro a um castanho, ou seja, a cor dos seus pelos, tá bom? Vai de um amarelo claro até um castanho. E é caracterizada por manchas pretas de diferentes tamanhos. Então, em todo o corpo da onça existem manchinhas pretas. Essas manchas são as características que deram origem ao seu nome e funcionam como marcações para diferenciar os indivíduos, pois são únicas em cada um deles. Então, gente, aquelas manchinhas que a gente vê em uma onça, elas são totalmente diferentes das manchas que outra onça vai ter. Assim como nós, seres humanos, né? Nós temos uma marcação que é só nossa. Quando a gente olha para nossa mão, para a ponta dos nossos dedos, vocês veem que tem uns risquinhos aqui, né? Que eles estão em formato de círculo. Essas marcações chamam-se impressão digital. Então, a minha impressão digital vai ser diferente de todas as outras pessoas, assim como a de vocês. Mesmo sendo irmãos, pai, mãe, se for gêmeos, cada um tem a sua digital diferente do outro. Nunca vão existir duas pessoas com a mesma impressão digital. É por isso que quando a gente vai fazer um RG, vai fazer um documento de identidade, eles pintam a ponta do nosso dedo de preto e marcam lá no documento, para saber que aquele documento é nosso, tá bom? Nunca vai existir outra pessoa que tenha digital igual a nossa. Assim como as onças. Aquelas manchinhas pretas são como se fosse a impressão digital dela, tá? Nunca vai existir duas onças com as mesmas marcas. Vão ser sempre diferentes. Aqui eu trouxe para vocês verem a imagem da onça. Olhem bem essa figura. Vamos lembrar das características que foram citadas. A cor da pele, as manchas. Olha o focinho. Olhem as orelhas. Tá de acordo com o que foi falado no texto? Como eu disse para vocês, quando a gente está ouvindo as características, mesmo que a gente não conheça, já dá para a gente ter uma ideia de como seria, né? Então, para a gente continuar, a onça é o maior felino das Américas. Então, gente, a onça é um felino. Ela é da mesma família do leão, da pantera, do tigre, do guepardo, do leopardo. São todos felinos. Só que o que diz aqui é que ela é a maior das Américas, tá? Ela é encontrada em quase todos os biomas brasileiros, exceto nos pampas. Então, ela é um animal que sobrevive em quase todas as florestas que a gente tem aqui no Brasil. Estima-se que o tamanho populacional no país seja inferior a 10 mil indivíduos. Vocês têm ideia do que significa tamanho populacional? Já ouviram falar nisso? Ó, tamanho populacional significa o tamanho de uma população. Se eu estou falando da onça pintada, então esse tamanho populacional se refere à quantidade de onças, tá? Tá dizendo aqui que é inferior a 10 mil. Dentre os biomas brasileiros, a floresta amazônica é a região com maior proeminência deste animal. Então, de todos os locais que elas vivem, aqui na nossa floresta amazônica é onde é possível encontrar a maior quantidade de onças. Enquanto na floresta atlântica é o bioma com menor incidência, possivelmente devido à fragmentação deste ecossistema. Então, na floresta atlântica é onde a gente pode encontrar menos onças, tá?
Apesar de não haver estudos atualizados sobre o registro de onças pintadas no Brasil, a espécie encontra-se ameaçada de extinção. Extinção. Essa palavrinha é chata, né? Vocês sabem o que significa? Vocês já tinham ideia que as onças estão correndo risco de extinção? Assim como muitos outros animais que existiram e que existem ainda em menor quantidade aqui no Brasil? Pois é, extinção significa quando o número de animais está cada vez diminuindo mais, até que pode chegar uma época onde não existam mais onças pintadas. E esse risco de extinção, a gente tem que ficar muito atento, é uma coisa muito chata, porque imagina, hoje vocês são crianças, né? Como eu disse lá no início, a onça pintada é um animal que todo mundo gosta de ver, né? Porque ela é muito bonita, ela é muito forte. Imagine só, quando vocês crescerem, tiverem filhos, vocês pegarem os livros para olhar, de repente contar uma história e falar: ah, quando eu era criança, esse animal existia, mas hoje ele não existe mais. Olha que chato que vai ser, não é verdade? E por que será que acontece a extinção? Será que simplesmente eles vão ficando doentes e morrem? Será que isso é natural? Ou será que tem alguma intervenção do homem? Tem, né, gente? Vou falar para vocês. Um dos maiores e principais motivos é o desmatamento. Desmatamento, com certeza vocês já ouviram falar, né? Nós temos as nossas florestas, lá existem muitos animais. Uns precisam dos outros para continuar vivendo, né? Só que se o homem vai lá, ele tira uma árvore hoje, ele corta, aí outra amanhã e vai cortando, porque de repente ele quer fazer uma casa lá, depois começa a surgir um bairro, até surgir uma cidade, olha o quanto ele vai precisar desmatar. E quando ele faz isso, os animais que vivem lá vão perdendo o seu habitat. Ou seja, ele vai ter que procurar um outro lugar para morar. E aí é o que a gente escuta muitas vezes na televisão falar, né? Que viu uma onça na cidade, que uma onça invadiu uma fazenda. Por quê? Porque o meio que ela vivia já não está mais adequado para ela. Aí ela vai ter que sair e procurar um outro lugar. De repente, a floresta que ela estava acostumada a viver, ela já não encontra mais alimento. Aí ela vai ter que sair para procurar em outro local, tá bom? Então, o desmatamento é o principal motivo dos animais entrarem em extinção. Mas também existe outros motivos, que é o número reduzido de indivíduos e o abatimento desses animais, muitas vezes por atacar rebanhos. Então, como eu disse para vocês, de repente ela morava numa floresta, tinha uma fazenda próxima e ela foi lá e atacou o rebanho. Digamos que o fazendeiro criasse lá bois, vacas, aí a onça foi, caçou e comeu. O fazendeiro viu, ele não vai gostar que ataque o rebanho dele. Aí ele vai e mata a onça. Então é por isso que acaba tendo cada vez menos onças pintadas. Não há indícios desses animais conseguirem sobreviver em ambientes alterados pelo homem, assim como a interação, com o homem, pois costumeiramente fogem ao perceber a ação humana. Então, gente, a onça pintada, assim como os outros felinos, são animais selvagens. Não tem como a gente criar uma onça em casa. Não tem como a gente criar uma onça numa fazenda, porque elas não são animais para estarem junto aos humanos, tá? Elas precisam caçar, elas precisam ter espaço para viver. E esse espaço é na natureza, são nas florestas. Então não tem como ela sobreviver por muito tempo se ela estiver fora de lá, tá bom? Aqui eu trouxe mais uma imagem da onça pintada no seu próprio ambiente.
Ó, pode ser até que ela estivesse procurando uma presa, tá? Agora, continuando, a gente vai falar um pouquinho sobre a reprodução desse animal, ou seja, quando ele vai ter outros filhotes para dar continuidade à sua espécie. As onças podem se reproduzir durante todo o ano, diferentemente de alguns animais que, por exemplo, só podem se reproduzir no inverno ou só no verão. As onças pintadas não, elas podem se reproduzir durante todo o ano, tá? As fêmeas a partir dos 2 ou 3 anos de idade e os machos a partir dos 3 ou 4 anos já são considerados adultos e já podem ter filhotes. A gestação dura de 90 a 111 dias e geralmente nascem de 1 a 4 filhotes por ninhada. Então, gente, ó, gestação. Só por que eu tô falando? Gestação significa quando o animal ou o ser humano está esperando, no caso dos animais, um filhote e no caso dos humanos, uma criança, né? Quando a mamãe tá com o bebê lá dentro da barriga, esse período se chama de gestação, assim como os animais. A gestação dos seres humanos costuma demorar 9 meses. Já das onças pintadas, ela varia de 90 a 111 dias. Só que para a gente falar de gestação em dias, vamos tentar transformar em meses para ficar mais fácil? 90 dias. Quantos meses será que são 90 dias? Quantos dias tem cada mês mesmo? Vocês se lembram? Ó, um mês costuma ter 30 dias. Alguns têm 31 dias e o mês de fevereiro especificamente, ele tem 28 ou 29 dias, depende do ano. Então vamos contar que um mês são 30 dias. 2 meses são 60 dias, 3 meses 90 dias. Então, a gestação delas vai de 3 até 4 meses, tá? Porque é de 90 a 111 dias. 4 meses, eu teria 120 dias. Então, a gestação delas vai de 3 até 4 meses. Não chega a completar 4 meses, tá bom? Só se aproxima. E tá dizendo também que pode nascer de 1 a 4 filhotinhos de cada vez. E os filhotes permanecem aos cuidados da mãe de 1 ano até 1 ano e meio. E o pai não apresenta nenhum tipo de cuidado parental. Ou seja, quando os filhotinhos nascem, eles vão ter exclusivamente o cuidado da mamãe. O papai deles não cuida deles, tá bom? E eles vão viver com a mãe até 1 ano e meio. Então, durante esse 1 ano e meio, eles vão ter os cuidados e os ensinamentos da mamãe. Passando este período, eles vão viver sozinhos. Trouxe para vocês também uma imagem do filhotinho brincando com a mamãe. Olha que gracinha. Aqui, continuando. As onças possuem hábitos noturnos, ou seja, a maioria das atividades das onças, elas costumam fazer à noite. Nós, humanos, normalmente trabalhamos durante o dia, fazemos nossas atividades durante o dia e descansamos à noite. As onças são ao contrário, tá? Elas descansam durante o dia, só que a maioria das atividades dela, ela faz à noite. Mas nada impede de nós a encontrarmos se deslocando durante o dia também. Pode acontecer. Elas necessitam de alguns quilômetros quadrados para estabelecer sua região de caça.
Nela ainda devem conter animais que são suas presas, como répteis, aves, pequenos mamíferos e grandes mamíferos, como antas e bovinos. Então, gente, aqui nesse parágrafo mostra do que elas se alimentam, né? Todos esses animais que eu citei, répteis, aves, esses mamíferos, servem de alimento para a onça. É o que ela vai caçar para sobreviver, tá bom? E elas são consideradas animais solitários. Então, diferente de muitos animais que precisam viver em bando, que precisam viver em comunidade, as onças não. Elas são animais solitários. Ou seja, elas andam sozinhas. Nós só vamos encontrar duas ou mais se elas estiverem no período de reprodução, que é para ter os seus filhotes, ou quando for a mãe e os filhotes ainda jovens, tá? E agora eu vou falar para vocês sobre a longevidade da onça, é de 15 anos em vida livre. O que vocês entendem por longevidade? Longevidade